Ó, Que é isso aí, existe um mundo, hein? Existe um mundo em que o técnico da seleção brasileira será um estrangeiro. Olha O aí. presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou ontem Sabia que era assim o nome dele, sim. Fica tranquilo. que ele deu essa resposta aqui. O futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores. Seria injusto citar só esses três. Pô, quando mete Dorival, Diniz e manancial, Abel. ele já não comunicou com... Não quero esquecer nenhum. Ratifico os nomes que você coloca, mas teria que citar outros 10 nomes. Deu esse papo aí. O Edinaldo Rodrigues. Cara, eu não fazia a menor ideia que o presidente da CBF chamava Edinaldo Rodrigues. É que troca pouco também, né? Sinceridade dos fatos é essa. Eu tô um pouco inconformado com isso, assim. Eu não consigo nem pensar no que ele falou. E eu acho uma mentira hoje o isso aqui. Pretzel no programa de manhã, o Pretzel de manhã lamentou porque ele não sabia o nome do vice. O treinador falou assim... E tem vice, Caô? A parada é... Pô, é mentira, Luiz. Eu concordo com você. Pô, tem uma... Não Teria tem. que citar outros 10 nomes? Pô, não tem. Não se dá. tivermos 10 nomes aqui no futebol brasileiro para assumir a seleção, eu vou ser bem sincero. Unanimidade não tem nenhum. Zero. Perfeito, concordo. Não, nem o Abel não é unanimidade, que era o Tite, quando o Tite, assim, assumiu a seleção brasileira. Longe de ser, né, inclusive. Então, assim, eu acho que não tem um cara, não tem uma união nacional em torno de um nome. Não tem. Não tem. Tá ligado? Então é foda, parceiro. Eu concordo que também não há nenhuma unanimidade. Inclusive, a galera no chat mesmo já mostra isso, né? Os três citados tem alguém falando assim, kkkk Abel, kkkk Dorival, kkkk Diniz. E acho que é isso aí mesmo. E concordo também com esse papo de, pô, não são mais que 10 ou pelo menos 10. Acho um número bem menor do que isso. Inclusive, porra, ele tá falando o quê? De treinador de futebol brasileiro, então o Abel não tá como treinador estrangeiro, tá como treinador do nosso futebol, é isso, né? Tá, isso, exato. Porque ele não é brasileiro, né? Mas beleza. Seria menos um ainda. Então, não, Cara, eu acho que pela lógica... Hoje a gente falou disso no de placa, a lógica de quando assumiu lá o Tite e quando foi chamado o Muricy. Que aí era Muricy, não quis, na hierarquia, mano. Pô, hoje, cara, eu acho que só tem um nome, cara. Não tem como. Quem é esse nome? Eu acho que é o Abel, não tem pra onde correr, pô. Eu já pensei diferente, mas hoje eu não consigo ver outra figura, não. Cara, mas eu te falo assim, eu acho que é uma situação de... Até a gente falou sobre isso também. Quem garante que o Abel, assumindo a seleção, vai fazer o Brasil jogar da mesma maneira que joga o Palmeiras? Ninguém consegue garantir isso. E eu acho que o Tite passou por isso também. Na primeira Copa do Mundo, ele jogou muito mais a forma dele do que a dos jogadores. Hoje, a seleção brasileira é uma seleção, porra, que certamente é o time mais ofensivo que o Tite já montou na vida dele. E também ele tem opções maravilhosas. Como seria o Abel se comportando, podendo escolher os melhores jogadores brasileiros disponíveis? Eu espero... Na primeira entrevista tu resolve esse problema também. Abel, tu vai jogar recuado? Não. Mas não é que ele só joga recuado. Ele não joga necessariamente recuado no Palmeiras. Mas, assim, seleção brasileira tem que se preocupar com o adversário sempre. Mas ela tem que se impor contra qualquer rival em qualquer campo do planeta. Ela não pode fazer concessão. Na seleção brasileira não há concessão. É assim eu penso. A seleção brasileira, ela é agressora o tempo inteiro e não há concessões quando você é comandante da seleção brasileira. É assim eu encaro se eu fosse técnico da seleção. Eu vou pegar... Qual é a melhor seleção do mundo? Foda-se! Eu sou a seleção brasileira, nem que eu tome de 7-1, né? Como foi o pensamento do Filipão. Mas, enfim. Ataca. Joga sem medo como o Brasil. Isso. Então você tomaria de 7-1, Luizinho? Não, porque a minha estratégia não seria dessa... por exemplo, não escalaria o Bernard nunca na seleção naquele contexto. Jamais. Ali é louco. Não teria nem levado. O que é que tem eu, Túlio? Eu não tô culpando ele não, tá? Só pra deixar claro. O Formiga iria de Abel, e vocês três? Puta, cara, eu não tenho essa resposta, não. Eu não tenho essa resposta também, não. Também não. Hoje eu só consigo ver o Abel. Tem que ser alguém. Se tivesse que ser alguém, eu acho que eu iria com o Abel também, mano. Mas com essa... teria que ser alguém. Vai ter que ser alguém, porque o Tite vai embora. Não, mas tô falando agora nesse momento, né? Tô falando agora. Alguém vai escolher agora o técnico? Se ele ganhar a Copa, ele não fica mais no ciclo nem fudendo. Acho que aí mesmo que ele não fica. Aí mesmo que ele não fica. E eu te pergunto assim, eu vou dizer, vou ser mais objetivo, não vou ser objetivo nem um pouco, mas eu vou ser mais subjetivo na minha resposta. Eu não gostaria que a seleção brasileira jogasse, por exemplo, como o Palmeiras jogou em alguns dos grandes jogos
sob o comando do Abel. Por exemplo, os jogos contra o Atlético Mineiro no mata-mata. Não é o estilo que eu gostaria que eu visse na seleção brasileira. Não é. E ele passou. Eu tô falando em jogos que ele avançou, tá? Em eliminatórias que ele avançou. Tanto nessa Libertadores como na Libertadores passada. Por exemplo. É o que você falou também, mas aí entra muito do ponto do material humano. Eu acho que ele teria, com mais material humano, a tendência é ele abdicar um pouco mais dessas filosofias. É isso. Tamo alinhado, então. É Abel, se o Brasil jogar propondo o jogo pra frente, com posse de bola, do jeito que a gente gosta de ver o Brasil. Eu acho que ele tem argumento. Pô, por tudo que ele já mostrou. O Palmeiras faz isso, gente. Pelo amor de Deus, hoje, ele é o melhor ataque em quase todos os campeonatos. O Palmeiras fez isso hoje. Mas olha só, mas o trabalho tá consolidado, ele tem o time dele todo. O Campeonato Brasileiro, ele é composto para o Palmeiras de uma maioria de jogos contra adversários que são muito inferiores a ele. Muito inferiores a ele. Nos jogos em que ele enfrentou equivalentes, podemos colocar assim, não foi do mesmo jeito. E a gente pode citar um time que é muito inferior ao do Palmeiras, que é o caso do Fluminense, não foi desse jeito. Se você olhar o jogo, a dinâmica do jogo, o mais recente, tivesse que ter um vencedor por pontos, que não é. O Fluminense jogou mais do que o Palmeiras. O jogo contra o Flamengo com o time reserva, o Flamengo, poderia ter o primeiro tempo. Segundo tempo, sim, mas aí, segundo tempo, aí então você entra, demorou o Dorival mexer, fez um monte de coisa assim. O Palmeiras deveria ter feito contra o Flamengo reserva um jogo melhor, na minha opinião. E outros jogos que a gente pode ir lembrando daqui pra frente. Mas eu não tô querendo aqui, eu não tô desmerecendo, não. Isso é da forma que você vê futebol, encarar um time do tamanho do Palmeiras, da relevância do Palmeiras, é uma performance um pouco abaixo do que você acredita que o Palmeiras entrega, é isso. Não, eu acho que pro Palmeiras ele tá fazendo o que ele tem que fazer, irmão. Ele tá ganhando todos os jogos, aí vai ser campeão com o pé nas costas, é um trabalho maravilhoso, fantástico. Performance que eu tô falando. Resultado não tem que... resultado quem sou pra falar de resultado, pô, tá maluco? Os caras ganharam tudo, pô. Não, mas assim, performance. E assim, a verdade é que é uma relação diferente de clube e seleção, pô. Então, meu medo com o Abel é que eu acho que o vagabundo encheu muito o saco dele, mano. Eu acho que. Não só por ser o Abel, acho muito por ser um cara estrangeiro também. Por tudo. Por ele já ter essa fama dele de ser esquentado na beira de campo e na imprensa ter umas respostas meio aqui e ali. E a visibilidade vai ser. Eu acho que vão pegar muito no pé dele. Né? Vão pegar muito no pé dele. A partir do momento que ele assume a seleção brasileira. Mas assim, eu também acho que isso é contornável, tá? E o campo vai dizer muito mais do que a entrevista dele, mas. Eu tô pouco me fudendo qual é a nacionalidade do cara, tá? Já falei várias vezes. Não, mas o meu ponto não é do jeito que você gosta, mas você acha que ele tem condições de assumir? Eu acho que ele tem condições de assumir, eu acho que ele pode mostrar, eu acho que ele ainda não demonstrou no Palmeiras isso que eu gostaria de ver na seleção, mas eu acho que ele tem, eu imagino que ele tenha repertório, botando no campo da imaginação, eu imagino que ele tenha repertório para mostrar isso na seleção brasileira, com jogadores ainda melhores do que ele tem no Palmeiras. No Palmeiras, entendeu? Mas enfim, eu não sou 100% contra o Abel no Brasil. Eu acho que ele tem muito repertório e ele nunca teve nem perto de um cardápio que ele teria como na seleção. Zero. Felipe, você acha, vamos supor, Abel sai do Palmeiras. Mercado europeu. Que time você vê treinando? Não treina na linha do Benfica. Hoje. Não, hoje. Eu acho que dá pra mais. Brighton não queria ele, porra? Eu acho que dá pra times da Premier League ali de médio escalão. O Tottenham, você acha que ele pega? O Tottenham? Eu acho que o Tottenham já é um salto grande, assim, porque... Talvez. Mas eu acho que pode ser, por exemplo, se ele vai pro Brighton e de lá pro Tottenham, tranquilão essas também. coisas aí dá. Sim, mas, por exemplo, aí é o que eu te falo assim... Villarreal. O De Zerbi foi escolhido lá para ser o técnico do Tottenham. Não, do Brighton, desculpa, não foi ele? O ex-técnico do Sassuolo, tava no Shakhtar, era o caralho a 4. Eu te digo assim, você olha pro... Aí é a questão até do nível dos jogadores. E olha como ele fazia o Sassuolo jogar. A gente transmitiu aqui o campeonato italiano. Uma forma de jogar que era, na minha cabeça, muito mais agradável e não tinha como ser vencedora. Botou no teto o que o Sassuolo podia fazer. Botou no teto, botou no máximo. O máximo que dá pro Sassuolo fazer. Também, né? Um timezinho com alguns caras maneiros, Locatelli, Berardi. O máximo, mas eu acho que ele ajudou a formar esses caras. Por exemplo, hoje que tá lá no Napoli, o atacante, que também já é da seleção, o Raspadori, baixinho lá. Raspadori? Entendeu? Ele também botou, o moleque tem 22 anos. Assim, não tô dizendo que ele é mais técnico do que o Abel. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eu acho que o mercado europeu olha pra esse cara e fala assim, puta, olha o que ele fez no Sassuolo. Com olhos melhores do que, puta, olha o que ele fez no Palmeiras ganhando o que ele ganhou. É assim que eu acho. O cara fazer isso na Itália, mas a visão preconceituosa, velho.
E outra Acho. pergunta que eu tenho pra Desculpa, fazer também. O Mas Abel, aí é a realidade da bola. Porque porque não tem comparação do tamanho do Sassuolo com o do Palmeiras, velho. Mas eu não acho que é questão, mas é o nível de enfrentamento, Mas né? eu não tô A cabeça dos questionando. a caras. culpa não é do Palmeiras. A culpa é do Não, mundo. então, Então, mas mas é a visão preconceituosa que eu tô falando. Não com o Palmeiras, uma visão preconceituosa europeia. Não, É, eu, mas não é acho que- que, eu não acho que é uma visão preconceituosa. Eu acho que eles já testaram e retestaram N vezes e já entenderam de que quem parte dali parte à na frente. frente. Mas, ô Flamengo, o enfrentamento é maior, mas ele tá no Sassuolo. Ele vai enfrentar o quê? 3 equipes? Não, Juventus? Não, Milan? não. Com o Sassuolo, ele faz 15 jogos que são muito. São no nível, assim, dele pra cima. Porque ele é o Sassuolo, porra. O Palmeiras. Aí eu te pergunto o seguinte. Tá, entendi. Em O contrapartida. do Palmeiras é pra baixo porque o Palmeiras enfrenta times piores, entendi. exatamente. O Palmeiras ele Entendi. enfrenta 2 ou 3 times que são do nível dele, do ponto de vista de estrutura, de qualidade individual e tudo mais. Sim, entendi. Porra, o Flamengo, Sassuolo Galo enfrenta de 15. e os clássicos, Entendeu? vai. Mas no final das contas, é uma. Eu acho que pode existir uma. Não é que eu. Não vou nem dizer que é questão de preconceito, acho que é uma questão analítica. Os caras olham para o futebol aqui é mais. É também pegar o sucesso que os caras que vieram aqui tiveram, o próprio Jorge Jesus e até o Abel, e, pô, confrontar com o sucesso que eles tiveram quando estiveram na Europa, até em ligas que são mais fracas do que a brasileira. O Campeonato Português ele é mais fraco que o brasileiro. Sim, Eu não tenho dúvida. tem comparação. Não tenho dúvida. Mas, enfim, bicho. Eu acho que o Abel é um puta treinador. Acho mesmo. Mas técnico- olha esse debate. Ó a pica que. Desculpa, pode falar. Fala não, já. Não, mas olha a pica que a gente tá falando. A gente tá falando que o cara tem condição de pegar a seleção brasileira direto, Uhum. que é a principal seleção do mundo, e na Europa ele não pega, sei lá, esse terceiro escalão ali, segundo. Isso é bizarro, entendeu? Mas assim, a Tipo, mesma é coisa maluquice, tá ligado? Não, mas entendeu a parada? Sim, mas Tipo- eu acho que como momento de carreira para ele, se ele quiser um dia treinar na Europa um time pica, Assim é como o melhor Tite, para né, ele, talvez, em é melhor para 2016. ele passar pela seleção, treinar a seleção e depois ele vai estar maior para buscar alguma coisa lá fora. Só você pegar qual grande técnico saiu daqui e foi para lá. Luxemburgo Só o E o Luxemburgo. Filipão, né? Não, o Filipão Também. ele foi para Portugal antes, na seleção de Portugal fez um baita trabalho, apesar do vice-campeonato na Euro 2004, mas foi até a semifinal de 2006 na Copa do Mundo e depois ficou lá, entendeu? Aí, porra, foi pelo que ele fez no Brasil e em Portugal, não foi no Brasil, eu digo seleção brasileira. Foi o que ele fez na seleção e na seleção portuguesa, não o que ele fez no Brasil. Então, eu acho que o Tite também passa por isso, né? A gente não viu o Tite num pica da Europa. agora Mas na época pode ele ver. era. exato. Agora pode ver. Em 2016. Em 2016 ele Sim, não era. Claro. Em cima do que você falou, eu concordo que é uma doideira achar que um cara serve para seleção e não serve para treinar o Brighton, por exemplo. É lógico que o Abel Ferreira serve para treinar o Brighton. Para mim é o seguinte, o Abel Ferreira ele serve para treinar até grandes clubes da Europa. Porque eu acho ele um bom treinador. Só estou dizendo que os caras não enxergam dessa maneira porque ele não se provou lá. Ponto. Né? E ele se provar no Palmeiras, ou ele ser bem sucedido no Palmeiras, não é suficiente para que os caras contratem. Então, a chancela futebol brasileiro não é suficiente para os caras contratar. A não ser que em algum momento isso fique provado ao contrário. Que os caras comecem a contratar daqui, comecem a tirar treinadores daqui como eles tiram lá, como eles fazem lá. Aí, irmão, seria um bagulho espetacular. Eu acho que aqui eles não olham assim ainda não, mas eles olham para a Argentina, né? Já. E Então, mais ou eu ia menos falar do também. Gallardo agora. Mas o Gallardo, a gente tá nessa de que vai, não vai, até agora não foi. Assim, a primeira prateleira, por enquanto, não pegou. E o Simeone, primeiro foi ralar em time bem menor lá na Itália, para esse movimento sair daqui para um pica, Pega o Cudê, acho que o último foi o Cudê e ele não saiu. Celta, pô. Ele tá no Celta ainda, né? Então, não, na real aconteceu com o menino que foi pro Barcelona. Tata Martino, não? Não, que era do News. Sim, Foi do News pro Barça. E no Brasil só aconteceu com o Luxemburgo, um fenômeno ali que não vai se repetir nunca mais, né? Do cara sair daqui pro Real Madrid. Muito por influência dos brasileiros que estavam lá também. E já tendo sido técnico da seleção, que é outra grife, né? E tem uma coisa pra ser dita aqui. Nós não temos o Luxemburgo da época da saída dele aqui no futebol brasileiro hoje, tá? Não, alguém botou no chat, não tem nenhum técnico brasileiro hoje do tamanho da seleção brasileira. Apto a treinar, assim. O Luxemburgo. Tirando o Tite, lógico, que é o técnico. O Luxemburgo, quando ele foi, ele era um negócio assim absurdo, pô. Absurdo. Talvez ele tenha ido até um pouquinho depois de quando ele era absurdo. Mas o Luxemburgo do final, Luxemburgo do meio dos anos 90 até, 2004, 2005, era um absurdo, bicho. Era um absurdo.
Era um absurdo. O que o cara fazia, os times dele, assim, o que a gente via no campo dos times do Luxemburgo era um negócio inacreditável, pô. Fantástico. 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 Ele é campeão brasileiro com o Santos e vai pro Real Madrid. É isso. Ele ganha em 2004 e 2005 vai pro Real. Mas, enfim, eu acho que o Tite pode ser um cara aí a ajudar a quebrar um pouquinho dessa barreira, apesar de torço ser... muito pra ele dar certo, mano. Mas tem o seguinte, não há paralelos com o Tite aqui no futebol brasileiro. Entre os brasileiros não há. Não há um cara que se aproxime do Tite. Então também não vai ser uma parada que a gente olha e fala assim, pô, a realidade agora é essa. Não, o Tite é um ponto fora da curva. O Tite é um ponto fora da curva. Sim. Enfim, então se ele for pra lá, não quer dizer que ele vai abrir um lastro aí para brasileiros entrarem. Não tenho convicção disso, porque ele é diferente agora, em uma relação aos pergunta demais. que eu esqueci de fazer no início do debate. Já foi consultado o Abel se ele tem interesse em treinar o Brasil? Eu nunca vi a resposta dele sobre isso. Não sei. Porque a gente fica especulando a vida do cara, tá ligado? E a gente nem sabe se o cara quer isso, tá ligado? Óbvio que um convite é um convite da seleção brasileira. Não, mas aí quando a gente faz essas análises aí, tem que ser em cima do que, Não, assim, mas... profissionalmente cada um tá entregando. Claro. Não, o nosso debate foi 100% válido, mas é porque eu tô falando assim, às vezes o cara não quer treinar a seleção, tá ligado? Tipo assim, Mas aí eu acho... Muricy, né? Essa história do Muricy tem pormenores ali, tem situações de... Porra, olha... mas a verdade é o seguinte também, que continua até hoje, né? Quando você olha pra CBF, qual é a segurança que você tem, na confiança que você tem no trabalho dos caras, em todos os o emprego aspectos. É muito bom, mas pelo patrão não dava pra aceitar não, irmão. É que o emprego Tite, é bom pra cacete. Tem um salário absurdo. O salário ainda bem que ele ficou, né, Luizinho? Graças a Deus exatamente. ele ficou, né? Levantou caneco e tal, e eu até acho que, olhando para a Copa de 2014, que era um contexto muito específico, você não tinha jogos contra... Você tinha muitos amistosos, porque você não tinha jogos oficiais, né? Você estava eliminatórios, né? Então não tinha eliminatória. Era uma situação que o cargo ele poderia acontecer exatamente o que aconteceu com o Mano. Irmão, sai porque tá chegando perto da Copa, se não tiver do jeito que... Enfim. Vamos lá. O Brasil... Vamos, pode falar. Não, é que o Brasil se fudeu naquela Copa América, né? Que foi a única eliminatória que ele disputou, que foi aquela dos 4 pênaltis contra o Paraguai, né? Perde 4 pênaltis. O Elano Não, Copa América. Isso, Copa América. Foi na Argentina, Uruguai foi na Argentina, né? Foi na Argentina. Uruguai é campeão. Isso. Uruguai tira